Anjos. Mesmo que você nunca tenha tocado na Bíblia, provavelmente tem uma ideia de como eles se parecem. São seres celestiais, elegantes, com longos vestidos brancos, lindas asas brancas de cisne e uma auréola de luz sobre suas cabeças. Também sabemos como os bebês anjos ou querubins se parecem. Aqueles pequenos bebês rechonchudos e fofos segurando um arco e flecha, algo que você poderia ver em um cartão de Dia dos Namorados ou datas festivas. Mas bem, na verdade, essa é a descrição de como eles não se parecem. Estes são os anjos biblicamente corretos. Essas representações assustadoras estão mais para um pesadelo ou filme de terror do que para algo descrito na Bíblia, não é mesmo? Mas então, o que são essas coisas? Por que elas têm essa aparência e como conseguimos mudar tanto a representação dos anjos? Os anjos vêm do Antigo Testamento, a primeira metade da Bíblia para os cristãos, ou o Tanakh para os judeus. O Antigo Testamento foi escrito na região que hoje se situa Israel e a Palestina, entre os séculos 6 e 3 a.C., apesar de muitos estudiosos acreditarem que as histórias bíblicas sejam muito mais antigas. A palavra anjo vem do grego angelos, que originalmente vem do hebraico malak, que significa mensageiro. Esses mensageiros aparecem diversas vezes no Antigo Testamento, levando as mensagens de Deus do céu para a terra e, às vezes, agindo em seu nome. Você pode conhecer o anjo na história da Páscoa, que matou todos os filhos primogênitos dos egípcios. Ou talvez o anjo que matou 70 mil israelitas. Ou o anjo que matou sozinho 185 mil soldados assírios em uma única noite. Quando eles aparecem na Bíblia, são descritos com grandes asas, mas, na verdade, parecem pessoas comuns. Nos textos bíblicos mais tardios, como o livro de Daniel, alguns têm nomes, como Gabriel, Rafael e Micael. Apesar de tudo, eles não são exatamente as aberrações monstruosas e horríveis que vimos antes. Os Malak não são os únicos anjos na Bíblia. Existe uma hierarquia de anjos, e os anjos humanos clássicos estão bem longe do topo dessa hierarquia. Na Idade Média, um estudioso judeu chamado Maimônides criou uma hierarquia de anjos, e o Malakim, ou clássicos anjos, estão bem no fim da lista, mas não tanto quanto os querubins. Esqueça aqueles anjos rechonchudos com asas. De acordo com a Bíblia, os querubins são híbridos de animais e humanos. A primeira vez que os vemos é no livro de Gênesis, logo após Adão e Eva serem expulsos do Jardim do Éden. A função deles era guardar o Jardim do Éden contra a humanidade. A melhor descrição dos querubins vem do livro de Ezequiel. O livro começa com um profeta tendo uma visão profunda e os descreve da seguinte maneira. No meio deles havia algo como 4 criaturas vivas. Esta foi sua aparência. Elas tinham forma humana. Cada uma delas tinha 4 faces e 4 asas. As pernas eram retas, e os pés eram como os de um bezerro, e brilhavam como bronze polido. Sob suas asas, nas suas 4 faces, haviam mãos humanas. As 4 criaturas tinham suas faces e asas assim. Suas asas estavam estendidas por cima de cada uma delas, e cada criatura tinha 2 asas que tocavam a asa de outra, enquanto 2 cobriam seus corpos. Elas se moviam sempre para frente para onde o Espírito as guiava, sem se desviar enquanto se moviam. Os querubins não se parecem com os anjos comuns, mas sim com bestas míticas da antiga Mesopotâmia, especialmente com o Iamassu babilônico, que possui asas de águia, corpo de leão e cabeça de rei. Esses seres atuavam como guardiões de lugares sagrados, como templos ou palácios, desempenhando um papel semelhante ao dos querubins bíblicos. Eles se assemelham a seus parentes egípcios, como a esfinge ou ao grifo e tita. Muitos acreditam que esses anjos bíblicos descendem dessas criaturas mitológicas mesopotâmicas.
Havia muito intercâmbio cultural na época, e as mesmas criaturas mitológicas aparecem em várias dessas regiões. Os querubins e, mais tarde, os anjos cristãos podem ter sido importados de mitos gregos e romanos, pegando inspiração na forma de Cupido ou Plutão. Subindo na hierarquia, encontramos os serafins. Eles têm 6 asas. Eles são descritos no livro de Isaías da seguinte maneira: os serafins estavam em pé acima dele. Cada um tinha 6 asas. E um clamava para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O nome serafim vem da palavra saraf, que significa queimar. Então, serafins pode significar algo como os que queimam. Agora estamos chegando aos seres mais estranhos da Bíblia, os Ophanim, ou simplesmente conhecido como rodas. São um par de rodas douradas interligadas, com olhos ao redor de sua borda, que flutuam e pairam no céu. Na mesma visão de Ezequiel, ele os descreve ao lado dos querubins, dizendo: quando eu olhei para as criaturas vivas, vi uma roda na terra, ao lado das criaturas, e as 4 tinham a mesma forma, como uma roda dentro da outra. Quando se moviam, moviam-se em qualquer direção, sem se desviar enquanto se moviam. Suas bordas eram altas e assustadoras, porque as bordas das 4 estavam cheias de olhos ao redor. Quando as criaturas se moviam, as rodas se moviam junto com elas, e quando as criaturas se levantavam da terra, as rodas subiam com elas. O espírito das criaturas vivas estava nas rodas. As rodas são seres destinados a carregar o trono de Deus, tornando-os um dos seres mais sagrados e certamente os mais estranhos da Bíblia. De onde vêm essas rodas? Bem, ninguém realmente sabe. Teóricos da conspiração acreditam que Ezequiel estava descrevendo um OVNI devido à sua forma estranha em movimento. Ou talvez, visto que tudo isso ocorre em uma visão psicodélica, poderia ser o efeito do profeta ter consumido uma planta alucinógena. Estudiosos mais sérios interpretam as rodas de forma metafórica, como um símbolo da inefabilidade de Deus ou outra interpretação igualmente elaborada. Mas, no final das contas, ninguém realmente sabe muito mais sobre essas rodas. Elas não são mencionadas em nenhum outro lugar. Há uma certa confusão sobre se essas abominações conhecidas como querubins, serafins ou Ophanim realmente são anjos. Talvez seja mais adequado chamá-los de seres celestiais. Seja como for, a visão bíblica do céu não é dominada exclusivamente por esses anjos humanos alados e bonitos. Bom, ao menos você sabe que você provavelmente passará uma eternidade ao lado dessas monstruosidades aladas, em vez dos anjos bonitinhos. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você quiser mais vídeos assim, inscreva-se no canal, curta e comente qual desses seres você achou mais interessante.